Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi, começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade. Vamos aos destaques de hoje. Rodovia Fernão Dias é interditada parcialmente para obras aqui no sul de Minas. Seleção de Lavras recebe o MEC de Boa Esperança no primeiro jogo da final da Copa Alterosa. Tem ainda o giro esportivo com Rafael Mendonça e a previsão do tempo para o final de semana. Sexta-feira, 16 de agosto, o Jornal da Cidade está no ar, num oferecimento do Unilavras. A Arteres, concessionária que administra a Fernão Dias, dá sequência às obras de recuperação do sistema de drenagem entre Camanducaia, quilômetro 905, e Cambuí, no quilômetro 909, no sul de Minas. Nesta segunda fase, iniciada nesta quinta-feira, haverá bloqueio de tráfego na faixa da esquerda da pista sentido Belo Horizonte. A previsão de liberação é de 60 dias. Após a conclusão de serviços previstos na faixa da direita, haverá a inversão do bloqueio para a faixa da esquerda no sentido São Paulo. A interdição parcial deve permanecer durante o mesmo prazo. Os motoristas devem ficar atentos às sinalizações de obras e respeitar os limites de velocidade indicados no trecho, já que haverá movimentações de máquinas durante o dia. Segundo a Arteres, a medida foi adotada para garantir a segurança dos motoristas e dos profissionais que trabalham no trecho. Ainda conforme a concessionária que administra a pista, a programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais no local. Seleção de Lavras e MEC de Boa Esperança começam a decisão da Copa Alterosa de futebol amador no próximo domingo. Os primeiros 90 minutos serão aqui no Estádio Municipal Coronel Juventino Dias. A partida está marcada para as 10 da manhã e, claro, terá transmissão do Lavras TV. Vale muito a sua torcida, hein? Chegue cedo, vamos lotar o estádio e empurrar a seleção de Lavras em busca de uma vitória que pode encaminhar o título da competição. Lembrando que o segundo jogo será no estádio do MEC, no dia 24, em Boa Esperança. Bom, e agora quem chega aqui no Jornal da Cidade é ele, Rafael Mendonça, com o Giro do Esporte. Fala, Júnior! Um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta sexta-feira, destacando a Copa Sul-Americana, porque ontem o Cruzeiro entrou em campo, enfrentou o Boca Juniors na Bomboneira e acabou sendo derrotado por 1-0. O técnico Fernando Seabra mandou a campo algumas modificações, teve o Wallace e Lucas Romero no meio de campo, um ataque diferente com Arthur Gomes e Lautaro Dias. E depois de um primeiro tempo bem disputado, bem truncado, com poucas oportunidades, o Cruzeiro não voltou legal para o segundo tempo, foi dominado pelo Boca Juniors e foi surpreendido, podemos assim dizer, com chances bastante expressivas pelo lado da equipe adversária. O Cavani abriu o placar ali aos 22 minutos do segundo tempo, Cavani acertou a bola na trave, o Cássio fez grandes defesas, então podemos dizer que 1-0, de certa forma, até saiu no lucro para a equipe do Cruzeiro pela maneira como a equipe caiu de produção na segunda etapa. O jogo da volta acontece semana que vem no Mineirão. O Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar, por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Além do Cruzeiro, o Atlético Paranaense venceu o Belgrano por 2-1, jogo de ida das oitavas de final, e pela Libertadores tivemos 2 jogos. São Paulo ficou no 0-0 com o Nacional do Uruguai jogando fora de casa, e no Maracanã o Flamengo venceu o Bolívar por 2-0. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, porque amanhã já teremos a abertura de mais uma rodada, a rodada de número 23. Grêmio e Bahia se enfrentam às 4 da tarde no Alfredo Jaconi. O Atlético joga neste mesmo horário com o Cuiabá na Arena MRV. 6h30, Bragantino e Fortaleza no Nabi Abichedi. E às 9 da noite, Fluminense e Corinthians
no Maracanã. No domingo teremos clássico Choque Rei às 4 da tarde, Palmeiras e São Paulo. Nesse mesmo horário, Criciúma e Vasco. Às 6h30, Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Também às 6h30, Atlético Paranaense e Juventude. E o Cruzeiro joga só na segunda-feira, 8 da noite, contra o Vitória, fora de casa. Destacando o Atlético e Cuiabá, o Atlético encerrou a preparação para esse jogo hoje na Cidade do Galo. E o grande questionamento é em relação ao time que o Milito vai mandar a campo, porque terça-feira tem jogo de Libertadores, então há a possibilidade dele preservar alguns atletas diante do Cuiabá, pensando na classificação para as quartas de final do torneio continental. Essas as informações do esporte nesta sexta-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Vamos ver como fica o tempo em Lavras no final de semana? Segundo informações do Instituto Climatempo, aquele frio intenso que tivemos no decorrer da semana deve dar uma trégua. Sendo assim, o sábado será de sol e terá céu limpo o dia todo. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima chegará a 13 graus e máxima a 32. Ventos a 8 km por hora, com a umidade do ar chegando à casa dos 25%. O domingo também será de sol e céu limpo, mínima de 14 com máxima de 32 graus. Ventos a 13 km por hora e a umidade do ar atinge 20%. E esta edição fica por aqui. Para você um ótimo final de semana e até segunda.